Vamos lá. Bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com a hora que vocês estiverem assistindo. Então, o assunto da aula é potenciação. Vamos lá. Então, a primeira parte da aula, a gente vai falar dos números racionais, vou detalhar um pouco mais o que a gente já conversou um pouco na aula passada, e a segunda parte, os conceitos relativos à potência, conceitos e propriedades. Então, vamos lá. Então, aqui é o conceito do conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números racionais é o conjunto das frações de dois inteiros, onde o inteiro b, né, que é o denominador, é não nulo. E o inteiro a gente chama de numerador. Pronto. Então, a gente tem as seguintes operações. A operação de igualdade. A igualdade de dois números racionais, duas frações, né, acontece da seguinte forma. A sobre B é igual a C sobre D, se e somente se a multiplicação cruzada AD for igual a BC. Pronto. Soma. A soma de dois números racionais acontece da seguinte maneira, a definição, né? Então, a gente multiplica os denominadores e o numerador satisfaz essa regrinha aqui. Então, é A multiplicado por D mais B multiplicado por C. E a multiplicação é da seguinte maneira, multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Toda essa parte de números racionais eu tirei do livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 1, né? Então, o primeiro volume da coleção Fundamentos de Matemática Elementar, uma coleção de ensino médio, né? Enquanto eu tenho esse livro, não está disponível no CIGA, mas eu coloco o conteúdo aqui nos slides, né? Referencio direitinho e vocês estudam pelos slides. Então, vamos lá. Propriedades da adição e da multiplicação. Então, a primeira propriedade, a gente viu na aula passada, né? A gente viu todas essas propriedades com os números reais. Então, se vale para os reais, tem que valer para os racionais. Então, a primeira é a propriedade associativa. Então, eu posso somar três frações, né, da maneira que for mais conveniente. Então, eu posso primeiro somar as duas primeiras, somar o resultado com o terceiro, ou então, repetir a primeira e somar com o resultado da soma das duas últimas. Isso é a propriedade associativa. A segunda propriedade é a comutativa da soma, né? A primeira é a associativa da soma. Então, a ordem não vai alterar a soma, né, das frações. A terceira propriedade é o elemento neutro da soma, que é o número zero, né? Então, somando zero com qualquer fração, dá a outra fração. Quarta propriedade, o elemento simétrico da soma. Cada fração tem uma simétrica da soma, ou uma oposta, né? É só trocar o sinal dela. Aí tem mais 4 para multiplicação, são análogas, então vou passar um pouco rápido aqui. Então, eu vou falar só um pouquinho da quarta, da terceira e quarta. A terceira, né, o elemento neutro da multiplicação é o número 1, e a quarta, toda fração não nula admite uma fração inversa, né? É só inverter, trocar, né? O denominador passa a ser o numerador, e o numerador passa a ser o denominador. O produto de duas frações inversas dá 1. E tem aqui a distributiva, que é o chuveirinho, né? Então, passando, vamos agora falar um pouco de representação decimal de um número racional. Então, como é que a gente faz para passar uma fração para a forma decimal? Basta dividir o numerador pelo denominador. Então, a gente vai ter duas possibilidades. A primeira é a fração que é representada por uma decimal exata, ou seja, a quantidade de algarismos após a vírgula, de algarismos não nulos após a vírgula, é finita. Exemplos. Eu tenho a fração 3 sobre 1. Quando converte para decimal, é 3. É um inteiro, né? Então, 3, após a vírgula, não tem nenhum dígito não nulo, né? Outro exemplo é 1 meio. 1 meio é 0,5. Então, após a vírgula, tem apenas um dígito, um algarismo não nulo, né? E 1 sobre 20 é 0,05.
Após a vírgula, tem apenas um algarismo não nulo, que é o algarismo 5. E 27 sobre 1000 é 0,027. Dois algarismos não nulos após a vírgula. Outra possibilidade é quando a gente tem infinitos algarismos após a vírgula, só que eles se repetem periodicamente. Aí a gente chama de dízima periódica. Exemplos, um terço. Quando eu converto para fração, é 0,3333 reticências. Então, esse algarismo que se repete periodicamente, a gente chama de período. 2 sétimos. Então, 0,285714, 285714, 285714 reticências. Então, o período aqui, a parte se repete, né? 285714. Então, é outro exemplo. Mais 11 sextos, que é 1,8333. Então, o período aqui é 3, né, que é a parte que se repete. Pronto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a geratriz, né, de um número decimal, né? De uma dízima periódica, desculpa. Então, se eu tenho uma dízima periódica, né, eu posso querer saber qual é a fração que é igual a ela, que coincide com ela. No caso aqui, a fração irredutível, né? Porque irredutível é quando a fração já está simplificada, né? Não dá mais para simplificar ela. Então, esse conceito... Tem muitos conceitos prévios, né? Que vocês precisam dar uma revisada às vezes, né? Mas eu estou explicando aqui rapidamente, né? Então, irredutível é quando não dá mais para simplificar, né? A fração. Por exemplo, 4 sobre 8 não está na forma irredutível, né? Eu ainda consigo simplificar por 2, o numerador e o denominador, né? Aí ficaria 2 sobre 4. 2 sobre 4, né, ainda não é irredutível. Eu consigo dividir por 2, então dá 1 meio. Pronto, 1 meio já é irredutível, não tem mais como simplificar. Então, tem alguns exemplos aqui, né, de como obter a geratriz. Então, o exemplo 0,7777 reticências. Qual seria a geratriz? Então, como a gente faz? Então, primeiro eu vou chamar de x a minha dízima periódica, né, que eu quero obter a geratriz. Aí eu vou multiplicar por 10. Por quê? Porque o meu período ele tem apenas um algarismo não nulo, né, que é o 7. Né? Então, eu vou multiplicar por 10 elevado a 1. A gente vai ver o conceito de potência detalhadamente, né, daqui a pouquinho. Aí agora, o que a gente pode observar? O meu número 10x e o meu número x, eles têm, após a vírgula, a mesma sequência, né, de algarismos. Então, quando eu subtrair 10x menos x, vai zerar o que tem após a vírgula. Pronto. Então, 10x menos x é 9x. Então, subtraindo a parte inteira de 10x, menos a parte inteira de x, fica 7 menos 0, que é 7. Portanto, x é 7 nonos, né? Basta passar o 9 dividindo. Segundo exemplo. Obtenha a geratriz dessa dízima periódica aí, que é 6,43 reticências. Então, eu chamei de x a dízima. Aí agora eu vou multiplicar por 100. Por que por 100? Né? Porque o meu período é 43. 2 algarismos não nulos. Então, multiplico por 10 ao quadrado. 1 seguido de 2 zeros. Pronto. Quando eu faço essa multiplicação, o que acontece? O que vem após a vírgula coincide com o que tem após a vírgula do meu x. Então, subtraindo 100x menos x, eu vou ter um número inteiro, né? E do lado esquerdo vou obter um monômio, né? Que é 99 vezes x. Então, basta passar o 99 dividindo, que a gente tem o resultado. Pronto. E o exemplo 3, eu tenho esse número racional, né? Essa dízima periódica aí. O período dela é 91, né? Que é a parte que se repete. Então, toda vez que eu for fazer a multiplicação, eu vou multiplicar por 100, né? Nesse caso aqui, porque tem 2 algarismos não nulos, né? No período, né? Então, seja x, minha dízima inicial, né? Eu multiplico uma vez por 100. Quando eu multipliquei por 100, o que aconteceu? A minha vírgula sai aqui imediatamente após o 2 e desloca 2 casas para a direita. Vem aqui para depois do 57. Então, eu tenho 257,9191 reticências.
Agora, quando eu olho, né, para o meu número que eu obtive para o meu x, o que tem após a vírgula não coincide, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar como referência agora o meu 100x. Se eu multiplicar o meu 100x por 100, eu obtenho 10.000x. E do lado direito da igualdade, a vírgula anda mais duas casas, né? Então, sai imediatamente após o 257 e vai para depois do primeiro 91, né? Pronto. Aí agora, o que tem depois da vírgula desse número 25791, 25.791,9191 reticências, é igual ao que tem depois da vírgula do 100x, né? Então eu posso subtrair, fazer 1000x menos 100x. Aí eu obtenho 9.900x, né? 10.000 menos 100 é 9.900x. Pronto. E quando eu subtraio do lado direito da igualdade, zero é o que tem depois da vírgula, porque são iguais. Eu faço o número inteiro 25.791 menos o número inteiro 257, aí dá esse outro número inteiro aqui, que é 25.534. Agora basta passar 9.900 dividindo. E eu obtive a minha fração. Esse S aqui foi um erro de digitação, então eu vou apagar, né? E quando eu colocar no cigarro já vai estar corrigido, viu? Pronto, pessoal, eu vou dar uma pausazinha no vídeo aqui, para o vídeo ficar menor. Então eu vou parar a gravação.